Bom dia a todos. É, Gostaria então, em primeiro lugar, de agradecer o convite aí do Eduardo, nessa oportunidade da gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. Então esse é um projeto que está sendo desenvolvido em colaboração com o professor Ian Levin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do Amin, que atualmente ele é um pós-doc na Universidade de Pelotas. Eu sou Thiago Cola e trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Física. Tá? E o tema desse projeto é equilíbrio e estabilidade mecânica de cápsulas virais. Cápsulas virais são esses elementos aqui que revestem o código genético do vírus. Aqui a gente tem essa imagenzinha bem impactante, que são cápsulas virais do coronavírus, né? É uma figura impactante, né? Mas ela mostra exatamente, nesse momento, a necessidade que a gente tem de compreender melhor os mecanismos que governam esses sistemas biológicos, e a gente vai ver que muitos desses mecanismos eles são mecanismos físicos, né? Então nós, como físicos, na condição de físicos, a gente pode contribuir ativamente para desenvolver essa área. Bom, além dessa casca do coronavírus, então eu vou mostrar aqui alguns exemplos gerais de cápsulas virais. Tá? Então esses objetos, eles, como a gente pode ver aqui, existe todo um espectro de variedade de tamanho, forma, composição que esses objetos eles podem ser encontrados. Né? Em geral, eles são topologicamente fechados porque eles têm um papel funcional exatamente de encobrir, de enclausurar o material interno, que é o material genético do vírus. Né? Então, eles vão se formar, na verdade, ao redor do material genético. Tá? E eles têm essas formas que podem ser bastante esquizofrênicas. Né? Notem que aqui existe uma variação grande em escalas de tamanho também. Né? Então, isso torna um pouco difícil o estudo desses sistemas exatamente por essa diversidade. Né? Então, em geral, em certo ponto, a gente tem que focar num tipo especial de vírus, porque nem sempre mecanismos eles vão ser gerais, eles vão se aplicar a toda essa classe de vírus. Né? Aqui em particular, por exemplo, a gente vai considerar esses vírus que têm um formato mais, digamos, quase esféricos. Né? Bom, do ponto de vista biológico, essas estruturas elas são bem simples, né? Embora do ponto de vista físico elas sejam extremamente complexas, né? Para ser um organismo biológico, eles são extremamente simples. Basicamente, a estrutura de um vírus é o genoma do vírus, o material genético, que está sendo encoberto, encapsulado por essa cápsula. Tá? Alguns vírus eles contêm também essas saliências superficiais. É o caso do coronavírus, né? Ele tem esse nome exatamente porque ele tem essas saliências que se ressaltam bastante, né? E essas saliências elas têm um papel funcional específico também, elas não estão ali à toa. Elas vão se ligar na parede celular para iniciar o processo de infecção. Né? O vírus ele precisa do meio intracelular para se reproduzir. Então, o objetivo final dessa casca é levar o código genético até o meio intracelular. E esses espinhozinhos aqui eles vão se conectar aos chamados ligantes, que são poros, são como as portas de entrada da parede celular, da membrana celular, e a partir daí eles iniciam o processo de infecção. Algumas cápsulas virais podem conter também um segundo envelope que vai revestir ainda a cápsula viral. Né? Então, uma segunda camada protetora, em geral uma camada lipídica.
tá? Mas aqui a gente vai considerar especificamente uma cápsula enclausurando o material genético que está então, encapsulado, né? Empacotado, digamos assim, dentro dessa cápsula. Bom, essas cápsulas elas têm propriedades físicas bem interessantes. Uma delas é o processo de formação, que é um processo bastante estudado em física, especialmente nos dias atuais, especialmente por meio de simulações computacionais, que é esses processos de self-assembly. Basicamente, um processo de self-assembly seria a gente pode interpretar como uma automontagem. Então, a gente tem blocos fundamentais, no caso da cápsula viral, seriam os capsômeros. Tá? Esses capsômeros eles são formados por grupos de proteínas que têm interações direcionais de curto alcance extremamente fortes. Esse é um ingrediente fundamental para esse processo de self-assembly. Em geral, existem interações fortes de curto alcance específicas que vão competir com interações mais fracas de longo alcance. Isso vai fazer com que esses blocos eles se combinem de forma específica para formar um objeto macroscópico, né? Esse é um processo que ocorre naturalmente. Aqui no caso da cápsula viral, esse processo ele tem um agente que vai catalisar essa formação, que é o material genético do vírus. Então, as cápsulas virais elas já são formadas ao redor do material genético, porque existe uma interação eletrostática entre o material genético, que em geral tem carga negativa, e os capsômeros, que têm cargas positivas numa das extremidades dessas cadeias proteicas, né? E aí, então, esses objetos vão se combinar para formar essa estrutura macroscópica que vai revestir o vírus, né? Que vai revestir a alma do vírus, que é o código genético. Esses materiais, então, eles têm uma funcionalidade biológica bem específica, né? Eles existem com a finalidade de levar o vírus até uma célula. É dentro da célula que o vírus vai se reproduzir, ele vai consumir o material intracelular, as enzimas, para se reproduzir, para formar novas cápsulas. Ele vai matar a célula, vai destruir a célula e vai migrar para outra célula nesse processo indefinido. Para desempenhar esse papel, então, a cápsula viral ela tem que ter propriedades, além dessa propriedade de montagem, ela tem algumas propriedades bem interessantes do ponto de vista físico. Primeiro, elas são semipermeáveis, então elas atuam como filtro para o meio externo. Elas conseguem blindar o que vai entrar ou sair. Então, o fluxo de partículas através dessa superfície, então elas atuam de fato como uma membrana semipermeável. Isso acontece bastante em sistemas biológicos, nessa propriedade da semipermeabilidade é essencial para manter intacto o material interno, esse controle do fluxo. Do ponto de vista físico, esse controle de fluxo ele é estabelecido pelo equilíbrio osmótico entre as várias componentes do sistema, tá? Que é o que a gente estuda em geral em termodinâmica, né? Quando existe uma parede que permite o fluxo de algumas componentes, o equilíbrio mecânico, o equilíbrio termodinâmico, ele é ditado pela condição de equilíbrio químico dessas várias componentes, que é o equilíbrio osmótico através dessa interface que separa os dois sistemas. E a robustez mecânica, claro, né, para que essa casca possa transportar o material genético de forma intacta, ele precisa ser capaz de suportar tensões superficiais muito altas, pressões osmóticas extremamente altas, forças em sítios específicos bastante altas, então eles são bem robustos. A gente pode pensar, no caso como a casca como sendo uma membrana elástica,
que tem uma constante elástica muito forte. Então é como se fosse um material elástico extremamente rígido. Tá? Então essas são as propriedades básicas. Eu vou falar um pouquinho sobre as motivações para a gente estudar esse tipo de sistema. A primeira delas, é claro, é entender o processo de infecção. O processo de infecção ele ocorre pela ruptura da célula. Na verdade, ele pode ocorrer de 3 formas. A cápsula ou ela vai aderir na parede celular e a partir daí ela vai expelir, ela vai injetar o material genético dentro da célula. Essa é uma forma. A segunda forma seria a cápsula entrando dentro da célula e lá dentro ela vai ejetar o vírus e aí ela pode ejetar o vírus também de 2 maneiras. Ou ela vai abrir um poro superficial, vai abrir um buraco, vai expelir o vírus e depois vai se fechar. Ou ela vai se quebrar dentro da cápsula, então dentro da célula, ela vai romper dentro da célula e isso vai vai levar à ejeção do material genético que passa a se multiplicar lá dentro. Então, para entender bem esse processo, a gente precisa estudar exatamente o que acontece com essa cápsula, de que maneira ela responde ao meio externo. E também usar esses materiais como protótipos para produzir materiais que tenham também nanomateriais, né, no caso, que tenham essas propriedades de resposta, uma resposta versátil a estímulos externos, né, isso é importante em várias aplicações em nanotecnologia. Também existem várias semelhanças entre os mecanismos que controlam essas cápsulas e várias outras membranas biológicas, né, como a própria membrana celular, vesículas, bicamadas lipídicas, todas elas têm muito em comum. E, do ponto de vista também de aplicação, é importante, né, um dos maiores desafios da medicina atual é desenvolver fármacos que sejam capazes de chegar a um alvo específico de forma intacta. Tá? É isso que acontece aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui, de essas capsulazinhas que revestem um antibiótico, por exemplo. O que acontece é que muitos antibióticos eles vão ser agredidos pelo suco gástrico antes de chegar ao alvo, né? Ao destino, da corrente sanguínea. Então, o que acontece é que essa cápsula aqui ela vai proteger exatamente ela vai transportar, claro, e vai proteger o fármaco do meio externo. Então a ideia é entender esses mecanismos de transmissão do DNA do vírus dentro da célula para desenvolver fármacos que sejam capazes de levar então um material até uma célula específica. Bom, eu vou falar aqui também um pouquinho sobre esse processo de formação, embora esse projeto ele não então a gente não esteja olhando explicitamente o processo de formação, mas ele também é muito importante do ponto de vista físico. E existe muito trabalho sendo feito nesse sentido, especialmente em termos de simulações computacionais. Tá? Então, essas subunidades aqui são os capsômeros e eles vão se ligar, então, por interações específicas de curto alcance, em geral direcionais. Então, um modelo bem simples para descrever esse processo de formação de cápsulas e que consegue capturar muito dos mecanismos desse processo de formação é esse modelinho aqui, onde os capsômeros eles são descritos como esferinhas rígidas que têm essas pontezinhas em sítios específicos. Essas pontezinhas elas vão se ligar ou não, então elas vão ser atraídas ou repelidas
de novo, interação de curto alcance com os demais capsômeros, né? Então elas vão começar. A ideia é que esses capsômeros eles são lançados dentro de uma caixa de simulação a uma taxa constante e aí eles passam a difundir no interior dessa caixa de simulação até que elas encontrem um encaixe, né? Então elas vão colidir com um segundo capsídeo de tal maneira que as ligações estejam em contato. Tá? É um processo, é uma agregação controlada puramente pela difusão de partículas. Assim que elas se chocarem e isso favorecer a ligação entre as duas pontes, elas vão se grudar. É como se fosse um joguinho de Tetris, né? Então as pecinhas vão caindo, elas vão se movimentar por aqui até que elas vão encontrar um encaixezinho e vão se encaixar. O que acontece é que, e isso se observa também na natureza, é que é extremamente difícil formar um objeto topologicamente fechado. Tá? Então, vai acontecer que em algum momento, dependendo da dinâmica inicial de formação dessas cápsulas, elas não vão ter mais um número suficiente de ligações livres, né, para acomodar cápsulas de forma a formar uma superfície topologicamente fechada, e isso é observado in vitro, né, na natureza. Então a natureza ela precisa é um processo de tentativa e erro. Ela vai criar várias cápsulas incompletas para criar uma cápsula fechada. Tá? Esse processo aqui, ele tende a descrever o que acontece no meio intracelular. É exatamente isso que acontece. Então, as cápsulas vão se formando nesse meio, por esse processo de agregação. Assim que uma cápsula é formada, ela deixa a célula e passa... Então, ela vai ser transportada para uma outra célula. Tá? Bom, aqui a gente vai supor que a gente já tem a cápsula formada e a gente vai olhar para as propriedades de equilíbrio dessa cápsula. Em particular, a gente vai procurar descrever o comportamento mecânico dessa cápsula, a estabilidade mecânica e o fluxo osmótico, considerando que a cápsula está em contato com um meio aquoso que contém íons dissolvidos. Esse é um meio comum em sistemas biológicos, né? Porque, em geral, esses sistemas contêm grupos proteicos dissolvidos em água ou no meio aquoso, que tem uma constante dielétrica muito grande. Então, o que vai acontecer é que esses grupos ionizáveis eles vão se dissolver, eles vão liberar íons na solução. Tá? E esses íons eles vão ser eles podem fluir através dessa cápsula. Né? Então, a cápsula ela vai ser permeável aos íons e ao solvente desse meio, aqui no caso o meio aquoso. Então, água e íons podem fluir através dessas paredes. A gente tem forças elásticas, né? Porque esses objetos eles podem sofrer, em princípio, mudanças de conformação e mudanças de volume quando submetidos a tensões externas, e é o que vai acontecer aqui, porque o fluxo osmótico vai gerar uma pressão osmótica, uma diferença de pressão entre as paredes interna e externa dessa cápsula, e isso pode levar a uma mudança de conformação. A gente não vai considerar explicitamente mudanças de conformação, mas sim mudanças de volume. Né? Então, elas podem inchar ou elas podem encolher devido a essa pressão externa, essa diferença de pressão. E essa diferença de pressão, como a gente vai ver, ela é ditada pelo equilíbrio osmótico, que é quando a difusão de íons e solventes chega a um regime estacionário sobre essa interface, que é o que a gente vai considerar que é um limite
termodinâmico, um equilíbrio termodinâmico. Tá? A gente não vai considerar a dinâmica do fluxo, a gente vai considerar o equilíbrio termodinâmico. Bom, eu vou falar um pouquinho brevemente sobre esse processo de dissociação iônica. Como eu falei, ele acontece com frequência quando a gente tem sistemas biológicos imersos no meio aquoso, que é uma situação bastante usual. O que vai acontecer é o seguinte: se a gente tem uma carga no vácuo, aqui a gente tem uma carga Q no vácuo, essa carga vai gerar um campo elétrico que, pela lei de Gauss, ela tem essa forma simples aqui. O que vai acontecer agora quando a gente imergir essa carga no meio aquoso, ou no meio que tem uma polarização muito alta? Então tem uma quantidade muito grande de dipolos disponíveis nesse meio, e esses dipolos eles vão se alinhar ao campo elétrico, tentando blindar a influência desse campo elétrico. É exatamente o que vai acontecer aqui. Então os extremos negativos desses dipolos vão se condensar nessa carga, e os polos de carga oposta vão ser repelidos. Né? Isso vai formar então esse perfil. Isso aqui vai acabar blindando a interação ou o campo eletrostático dessa carga no meio aquoso. A constante dielétrica da água é da ordem de 80. Isso significa que as interações eletrostáticas na água vão ser 80 vezes menores que as interações eletrostáticas no vácuo. Essa é a ideia. De modo que, se existem grupos ionizáveis, ou seja, se existem íons que são ligados por interações eletrostáticas fortes, que aqui a gente está representando como essas molinhas, no vácuo, quando imersas no meio aquoso, essas pontezinhas aqui vão se quebrar exatamente porque a interação vai ser muito menor. A interação eletrostática vai ser muito menor. Vai haver o rompimento dessas ligações e esses íons são liberados na solução. Em geral, as superfícies vão adquirir carga. Tá? Em especial aqui, as proteínas que compõem a cápsula vão ser carregadas e vão liberar íons também na solução. E sempre se pode adicionar íons numa solução aquosa, por exemplo, adicionando sal. Né? O sal vai se desassociar, exatamente esse mesmo processo aqui. E aí, o ponto fundamental aqui é que a gente vai ter uma competição entre duas interações, entre duas contribuições, digamos assim, que vão determinar o equilíbrio desses sistemas. Primeiro é uma contribuição entrópica, né? Porque esses íons eles vão estar livres para se mover pelo espaço. Maximização da entropia vai nos dizer que isso vai favorecer, digamos assim, uma distribuição homogênea, uniforme de íons sobre todo o sistema. Né? Então, a maximização da entropia ela tende sempre a favorecer uma difusão extrema. Né? Os íons vão se difundir, eles vão ocupar o maior espaço que seja disponíveis para eles. E as contribuições eletrostáticas, elas vão tender a neutralizar a carga local, né, do ponto de vista local. Então, a energia eletrostática vai se minimizar exatamente quando esses íons aqui, eles voltarem a se unir eletrostaticamente, gerando cargas neutras. Claro que a gente sempre tem as contribuições de dipolos, etc. Mas o papel fundamental é neutralizar a carga local. Ok? Então, isso que a gente tem que ter em mente. E com isso a gente já consegue explicar esse fenômeno muito interessante, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que se chama choque osmótico. Ele não ocorre só em vírus, né? Esse é um fenômeno que ocorre em muitas membranas biológicas, que se deve a um choque nas condições do meio externo. É isso que acontece aqui. Aqui a gente vai exemplificar o caso no meio onde a gente tem basicamente um meio aquoso, então solvente, que é a água, com íons dissociados, uma certa concentração CS, e aí a gente imerge aqui a nossa cápsula viral.
essa cápsula, então, ela vai permitir o fluxo de íons e solvente até que seja estabelecido o equilíbrio termodinâmico. Fluxo líquido igual a zero sobre a interface. Aí o que se faz? Essa tem que ser necessariamente uma mudança súbita, né? Não pode ser uma mudança diabática. Se muda... repentinamente se muda as condições do meio externo, por exemplo, aqui, colocando agora essa cápsula viral no meio com uma concentração salina muito mais baixa, uma concentração de íons muito menor. O que vai acontecer? Aqui o ponto fundamental é o tempo de equilibração entre as diferentes componentes. Elas vão ter tempos de equilibração distintos. Em particular, o solvente ele vai equilibrar, ele vai atingir a condição de equilíbrio termodinâmico muito mais rapidamente que os íons. Digamos que os íons levam da ordem de minutos para atingir o equilíbrio, então eles têm uma difusão muito mais lenta, e a água ela vai equilibrar na ordem de segundos. Então, nessa escala de tempo em que a água vai se equilibrar, essa membrana, a gente pode pensar que ela vai praticamente impedir a saída de íons, saída ou entrada de íons, o fluxo de íons, porque os íons eles não vão ter tempo de responder a essa mudança brusca do meio numa escala de tempo tão curta. Então, o que vai acontecer? O sistema, na tentativa de atingir o equilíbrio, esse é um estado transiente, na verdade, mas o que vai acontecer é que, na tentativa de tentar atingir uma distribuição mais uniforme possível de íons, ao invés dos íons fluírem, o que vai acontecer é que água, o solvente, vai entrar dentro dessa cápsula numa tentativa de atingir concentrações equivalentes dentro e fora dessa cápsula. Com isso, então, esse fluxo súbito de solvente, de água para dentro da cápsula, vai fazer com que ela infle. É como se fosse encher um balão. Quando a gente enche o balão, a gente está ejetando ar, esse ar vai fazer o balão inflar e, eventualmente, isso vai fazer com que as ligações que mantêm a superfície desse balão coeso vão se romper, o balão vai explodir, exatamente o que acontece aqui, a cápsula vai explodir. Ela vai romper. Isso é o chamado choque osmótico, e quando ela rompe, ela libera o material genético na solução. Então, essa é uma maneira bem simples da gente desestabilizar um vírus. Aqui uma figurinha que mostra esse processo na prática, que é uma cápsula viral depois do choque osmótico. Essas linhazinhas aqui são um material genético, são as cadeias de DNA. Elas estavam, então, inicialmente empacotadas dentro dessa cápsula, que a cápsula se rompeu. Então, todo esse DNA estava confinado no interior dessa cápsula. A gente pode imaginar que existe uma contribuição elástica muito grande, porque esse DNA, que é uma cadeia linear, ele tem que assumir uma forma globular dentro dessa cápsula. Bom, então agora eu vou falar sobre a modelagem teórica desse sistema. A gente vai usar um modelo bem simples que vise a destacar os aspectos físicos mais relevantes do problema. Como a gente viu, as cápsulas virais elas têm uma infinidade de tamanhos e formas. A gente tenta descrever da forma mais simples, que ainda assim seja capaz de capturar os mecanismos físicos que são essenciais, em particular no processo de rompimento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma cápsula viral com uma carga líquida na sua superfície. A gente vai considerar isso como uma casca esférica com a mesma carga. Quando a gente modelar essa casca na presença do material genético, a gente viu que o DNA tem uma carga negativa, então a gente vai modelar esse glóbulo como sendo um caroço esférico concêntrico localizado no interior dessa cápsula, um modelinho bem simples. E
de novo, aqui, esse sistema ele vai ser descrito por uma competição, por um balanço fino entre contribuições entrópicas e contribuições energéticas. E para descrever esse balanço fino, a gente vai usar aqui uma teoria de funcionais de densidade. Eu vou falar rapidamente sobre a teoria. Essa teoria ela é bem conhecida na sua formulação quântica, né? Onde ela é usada para calcular as distribuições eletrônicas, por exemplo, num sólido. Então, nessa formulação quântica, o que se quer encontrar são as distribuições eletrônicas que vão gerar que vão minimizar um estado fundamental de um sistema quântico. A ideia aqui é muito parecida, né? Essa é a formulação clássica que a gente vai aplicar aqui dessa teoria, uma teoria variacional. Então, a fundamentação é muito parecida, mas a aplicação é bem diferente. Então, aqui a nossa ideia é construir, a gente tem distribuições de partículas inhomogêneas e a gente vai construir um funcional dessas distribuições inhomogêneas, né? Então, a gente define, por exemplo, aqui a distribuição de íons. Essa é a distribuição estática, então a gente tem um conjunto de íons que está localizado, íons ou... bom, aqui em particular a gente vai estar descrevendo íons, né? Mas a teoria ela se adapta a qualquer componente de partículas, então a gente tem uma partícula de componente I que está distribuída em posições RJ. Desculpa. Então essa é a distribuição estática, a gente toma um traço, a gente toma uma média termodinâmica dessa quantidade através desses traços aqui, onde esse é o traço clássico, né? Na formulação quântica se toma um traço quântico, aqui a gente toma o traço clássico, então integração sobre todo o espaço de fase, e aí monta essa quantidade aqui, que é o chamado funcional grande canônico. Ele vai ser um funcional das densidades de partícula locais, e ele tem essa forma geral, né? Toda a contribuição do campo externo está contida aqui. Então, esse é o campo que vai gerar as inhomogeneidades na posição das partículas. E aqui a gente tem um termo que é o a chamada energia livre intrínseca, que só depende das interações específicas entre as partículas, independe do campo externo. Essa contribuição ela pode ser escrita como um termo de gás ideal, que é conhecido exatamente. Então, esse funcional aqui a gente conhece exatamente, mais um termo de excesso. Esse termo de excesso ele contém as interações entre as partículas. Esse, em geral, a gente não consegue calcular e a gente precisa aplicar várias aproximações em diferentes graus para calcular esse termo de excesso aqui. Bom, a condição de equilíbrio vai nos dizer que então a gente parte desse princípio variacional que nos diz que esse funcional ele vai ser minimizado quando as densidades forem as densidades de equilíbrio, e nesse ponto essa quantidade vai ser o potencial grande canônico do sistema. Tá? Isso nos leva então a essa condição de extremo, que aplicando então essa energia livre intrínseca com a definição do grande funcional, a gente obtém essa condição simples para a densidade inhomogênea no sistema, né, de equilíbrio. Bom, o problema é que a gente precisa calcular essa quantidade aqui que a gente não conhece, que é definida como uma derivada funcional dessa quantidade que a gente também não conhece como função das densidades locais. Esse é o potencial químico de excesso.
Mas a gente consegue calcular exatamente algumas contribuições. Por exemplo, a contribuição de campo médio é aquela que despreza a correlação entre as partículas, né? Se a gente tem uma rede, por exemplo, é mais simples de imaginar, isso nos diz que cada sítio da rede ele vai sentir a influência de uma média de todos os demais sítios. Essa aproximação de campo médio, então, ele despreza que existem correlações entre esses sítios. Por exemplo, esse sítio ele pode criar um campo atrativo para algumas componentes e repulsivo para outras. Então, se a gente olhar a vizinhança desse sítio, é muito mais provável encontrar as partículas que estão sendo atraídas por esse sítio. Esses são os efeitos de correlação. Então, a distribuição de partículas ao redor de cada sítio não é uniforme, o que não justifica a gente tomar essa média. Ela não leva em conta esse efeito de correlação local. E esses efeitos eles são importantes, especialmente quando a concentração de partículas é muito alta. A gente tem essa contribuição de esferas rígidas, que é sempre presente nesses sistemas, efeito de exclusão, as partículas elas têm um tamanho finito, mas essa contribuição a gente consegue calcular quase que exatamente numa aproximação que é muito boa, é uma teoria chamada Fundamental Measure Theory. Ela é uma derivação de uma segunda teoria que foi bastante usada já para predizer transições de fase em sistemas confinados, que é Scale Particle Theory. Basicamente, ela visa calcular qual o trabalho necessário, qual a energia necessária para criar lacunas de uma certa geometria no sistema. Então, isso vai depender da lacuna, da geometria da lacuna e da geometria das partículas. Então, por isso que ela é chamada teoria da medida fundamental. E efeitos de correlações também eles podem ser incorporados de várias maneiras. A ideia é que, então, juntando todos esses resultados, a gente vai combinar eles com a equação de Poisson, porque aqui no caso a gente tem íons. Esse aqui é o potencial eletrostático médio numa posição R, e a gente chega nessa equação que é uma equação de Poisson-Boltzmann modificada. Uma equação de Poisson, Boltzmann, porque aqui a gente tem o peso de Boltzmann, e ela é modificada porque aqui a gente tem essas contribuições que vão fazer com que isso que está aqui seja um funcional do potencial eletrostático. Então, na prática, isso pode ser resolvido numericamente se a gente transformar essa equação diferencial num conjunto de equações integrais acopladas. Isso pode ser resolvido. Aqui eu vou falar bem brevemente sobre as aproximações para calcular as contribuições de correlação. Uma delas é uma teoria local, então a gente assume que cada ponto do sistema atinge um equilíbrio termodinâmico local. A gente calcula a energia livre de cada ponto do sistema, a densidade de energia livre integra sobre todo o sistema, a gente obtém a densidade, o funcional de excesso. Uma outra forma seria uma aprimoração desse modelo, que é, ao invés de considerar densidades locais, a gente considera densidades médias ao redor de cada ponto. Esse é o chamado Weight Density Approximation. Essa é uma teoria bem boa, porque, em geral, se pode ajustar essas funções peso aqui, que vão entrar nessas médias, de tal forma a satisfazer alguma condição termodinâmica no limite de um sistema homogêneo. Então, essas teorias elas tendem a funcionar muito bem. Em particular, a teoria da medida fundamental ela tem essa forma aqui. E um outro método que a gente usa aqui nesse trabalho é o método de expansões funcionais, que seria como se fosse expansão de uma função numa série de Taylor. Aqui a gente vai expandir um funcional, então a gente passa a ter essas propagações aqui entre partículas. A gente, em geral, elimina esses termos aqui de ordem 3, que seria correlações entre três partículas. A gente retém esse termo aqui. Essa quantidade é a derivada funcional, a derivada segunda
do funcional de excesso em relação aos perfis de densidade. Essa é a função de correlação direta. Basicamente, ela pode ser interpretada como sendo a probabilidade de encontrar uma partícula do tipo I numa posição R, dado que existe uma partícula do tipo J num sítio R'. Tá? Então, ela incorpora esses efeitos de correlação. Bom, a gente aplicou essa teoria, então, e com isso a gente consegue calcular os perfis de densidade, então, distribuição de íons ao redor dessa casca carregada que está aqui modelando a cápsula viral. Essa é a forma geral, então, dos perfis de densidade. Essas linhas pretas aqui são os chamados contraíons. São os íons que têm cargas opostas à carga superficial. Então, o que vai acontecer é muito simples. Esses íons eles vão se acumular, porque eles são atraídos eletrostaticamente para essa casca, ao passo que as cargas opostas, aqui os coíons, eles vão ser repelidos. É muito simples, né? Então, a gente tem a adsorção de uma componente e a repulsão de outra. E esse efeito ele vai ser maior à medida em que a gente aumenta a concentração de sal no sistema. Tá? E esse é o ponto fundamental aqui. Quanto maior a concentração de sal, mais blindadas vão ser as interações eletrostáticas, exatamente porque o sistema ele vai ter um reservatório grande de partículas para tentar atingir a condição de neutralidade de carga numa região cada vez maior. Né? Aqui isso vai se refletir numa condensação num intervalo de espaço cada vez maior cada vez menor desses contraíons ao redor da superfície carregada. Tá? E, basicamente, toda a física do sistema está nessa interface aqui. Tá? Então, nas paredes interna e externa dessa cápsula, basicamente aqui a gente vai ter esses íons de carga oposta, eles vão estar puxando a casca para fora, tendem a expandir a casca, a deformar a casca por uma expansão, e esses íons aqui na parede interna, esses contraíons, vão estar atraindo a placa para dentro, então eles vão tentar comprimir a placa, e aí que vai existir então uma competição, um balanço detalhado entre essas duas contribuições. E dentro dessa teoria de funcionais, a gente consegue calcular também de forma simples a pressão osmótica através dessa cápsula. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a ideia é que a gente vai ter basicamente 3 contribuições. A contribuição mecânica se deve aos íons que estão colidindo, então são colisões térmicas. A gente pode pensar dos íons que estão condensados nos dois lados da parede. Então eles vão estar empurrando a parede porque eles estão batendo constantemente nessa parede dos dois lados. Tem as interações eletrostáticas, que são as interações dos íons condensados com a casca carregada, e esse termo que é muito importante, que é a autoenergia. A autoenergia seria a energia eletrostática entre as componentes da superfície da casca. Quanto maior for a densidade de carga superficial dessa casca, desse capsômero, maior vai ser a repulsão entre os capsômeros vizinhos que compõem essa superfície. Então isso vai tender a inflar a casca, né, pela repulsão eletrostática, simples repulsão eletrostática entre os capsômeros. Tá? Então esse é o quadro geral. Aqui a gente mostra, por exemplo, as contribuições iônicas para a pressão osmótica. Em linhas gerais, quanto maior a carga, aqui Z é a carga superficial, aumentando-se a carga superficial, a gente vai aumentar a pressão osmótica, a diferença de pressão sobre essa casca, e aumentando a concentração de sal, a gente vai, esse quadro aqui, a pressão osmótica, ela vai se reduzir um pouco, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a curva verde, ela vai ser ligeiramente reduzida quando a gente aumenta a concentração de sal de 50 milimolares para 500 milimolares. Tá? Isso aqui como função de diferentes raios da cápsula.
né? Então a cápsula ela vai responder essa diferença de pressão por flutuações no seu raio. Ela vai inchar ou comprimir. E quando ela vai inchar ou comprimir, o que vai acontecer é que vai haver um custo também elástico. De novo, é como inflar um balão. Esse balão ele vai começar a esticar, digamos, as pontes que ligam as partículas na superfície, e numa aproximação linear em termos dessa deformação, a gente pode pensar, então, se a deformação superficial não é muito grande, que é o caso aqui, porque a cápsula viral ela tem uma constante elástica muito grande, então ela não vai se deformar muito, mesmo frente a uma diferença de pressão muito grande. Aí a gente pode usar um modelo de Hooke, né? Como se fosse esticar uma mola, né? Se a deformação na mola não é muito grande, a gente pode usar essa energia elástica, onde esse kappa aqui seria a constante elástica do material. Isso pode ser medido experimentalmente para diferentes cápsulas virais. Isso é fácil de medir por experimentos de FM, né, onde se aplica uma força sobre a casca e se detecta a deformação dessa força. Bom, com isso, então, a gente consegue facilmente calcular qual vai ser a resposta elástica dessa casca frente a essa deformação, e o equilíbrio mecânico vai nos dizer, então, que a tensão total tem que ser igual a zero. Agora, a tensão total vai incluir a pressão osmótica, devido ao fluxo osmótico, mais a tensão superficial, devido a esse estiramento da cápsula. Tá? E aí a gente consegue calcular qual vai ser a deformação desse objeto em resposta à pressão, à diferença de pressão do meio. Tá? Aqui, de novo, o quadro é mais ou menos o mesmo. Diminuindo-se a concentração de sal, os efeitos eletrostáticos eles vão ser mais relevantes. Isso vai fazer com que esse objeto ele vai inflar mais, né? Essa aqui seria o strain radial, o quanto esse objeto vai inflar na direção radial. E quando se aumenta a concentração de sal, isso a gente pode ver aqui também, aumentando a concentração de sal, esse strain vai diminuir, porque a ideia é que, aumentando-se a quantidade de íons, as contribuições eletrostáticas vão se reduzir devido à blindagem das forças eletrostáticas. Bom, então, uma vez que a gente calcule qual vai ser o tamanho de equilíbrio, qual vai ser a deformação de equilíbrio dessas cápsulas, o próximo passo é assumir que essas cápsulas elas podem nuclear poros superficiais. De novo, é o que acontece com o balão. Quando a gente começa a inflar o balão, eventualmente esse balão ele vai estourar, né? E isso acontece pela formação de um poro, que é uma quebra das ligações superficiais. Isso vai acontecer aqui também. Para modelar isso, então, a gente assume que a partir de um certo strain, essa cápsula ela vai gerar um buraco na superfície, né? Então vai se abrir um buraco na superfície de raio RP, né? Aqui a gente está supondo que esse buraco é um círculo de raio RP, e isso vai gerar então um alívio, digamos assim, na contribuição da elasticidade superficial, porque isso vai fazer com que a deformação na superfície seja menor. A gente está agora diminuindo essa área superficial aqui, né, com a abertura do poro. Por outro lado, se a gente abre um poro, a gente vai quebrar ligações lineares nessa região aqui do poro que está sendo exposta à solução. Então, a gente precisa quebrar ligações
numa região de tamanho linear 2πr, RP aqui no caso. E a constante de proporcionalidade que vai nos dizer qual a energia necessária para quebrar essas pontes é a tensão linear. Tá? Isso é uma coisa que é possível medir também. O modelo é muito simples e ele é típico de um modelo clássico de nucleação. Tá? O que a gente faz, então? A gente calcula a diferença de energia, a flutuação da energia, quando um poro de raio RP é formado na superfície dessa casca. E aqui são os perfis típicos de energia. Esses perfis são típicos também de uma teoria clássica de nucleação. O que vai acontecer aqui? Se a deformação superficial for relativamente baixa, por exemplo, aqui nessa curva amarela, a criação de um poro vai sempre aumentar a energia do sistema, então ela não vai ser estável. Né? O sistema vai ser... ele vai estar em equilíbrio mecânico. A cápsula não vai se romper, né? Porque isso gera um custo energético alto. À medida em que essa deformação na superfície aumenta, à medida em que aumenta a diferença de pressão nas paredes, então essa deformação vai aumentando, eis que surge aqui um mínimo num certo raio desse poro. E aí sim, o que pode acontecer é que, frente a uma flutuação térmica, né, a energia do sistema ela está sempre flutuando em termos do valor médio. Se uma flutuação térmica for suficiente para vencer esse máximo aqui, que se desenvolve logo antes do mínimo, então o sistema vai nuclear um poro nesse ponto. Tá? É muito simples. A mesma coisa aqui na curva vermelha, é mais fácil de ver, a gente tem essa barreira. Se o sistema tiver uma flutuação térmica grande o suficiente para vencer essa barreira de potencial, essa barreira aqui é chamada barreira de ativação, porque ela vai ativar a formação do poro. É exatamente o mesmo processo físico que acontece quando se criam, por exemplo, gotas de uma fase líquida num vapor. É exatamente o mesmo processo. E é uma competição entre duas interações que têm dimensões diferentes. Aqui a gente tem uma contribuição superficial que favorece a criação dos poros e uma contribuição linear que vai penalizar a criação do poro. Tá? E a gente pode fazer, então, aqui a gente desenhou essas curvas em função da deformação, a gente pode também desenhar elas em função da concentração de sal para uma certa carga superficial, por exemplo. E aí o que a gente fez foi identificar exatamente essa transição onde, então, para qual concentração de sal especificamente essa curva passa a ter um mínimo de nucleação. Tá? Então, quando a partir de qual concentração de sal passa a ser favorecida a nucleação, a criação de poros, e a gente desenha então um diagrama de fase que vai nos mostrar essas linhas de transição. Aqui então a gente tem um diagrama de fase onde no eixo Y a gente tem a carga superficial do poro, da cápsula, e no eixo X a gente tem a concentração de sal. Então, abaixo dessas curvas a gente tem cápsulas estáveis, acima a cápsula passa a ser instável no sentido de que é favorecido por uma flutuação térmica a criação de poros. Se vai ou não criar poros, ou se eles vão ser estáveis ou não, essa é outra questão, mas com certeza o sistema vai ser instável nessa região. Tá? Instável no sentido de favorecer a criação de poros. Tá? Aqui a gente considerou essas curvas para dois valores completamente distintos de tensão linear, mas a gente vê que as curvas têm um comportamento bem
semelhante. Tá? Bom, só para finalizar agora, isso tudo a gente fez sem considerar a presença do material genético. A gente viu que esse material genético ele tem uma carga oposta à carga superficial. Então, obviamente, isso vai ter uma contribuição em algum momento. O que a gente viu é que então, aqui a gente está modelando esse material genético, esse glóbulo, como sendo um caroço esférico com uma carga Fz negativa. Né? F, então, seria a fração em relação à carga superficial. Aqui a gente está considerando que a carga do DNA é sempre menor que a carga superficial. E aí o que vai acontecer? Se essa região globular for razoavelmente pequena, os íons eles vão se acumular na superfície desse caroço e vão completamente blindar as interações eletrostáticas do caroço com a casca. Tá? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu antes continua válido no limite onde esses glóbulos não são muito grandes. Se os glóbulos tiverem um tamanho comparável ao tamanho, ou próximo, digamos, ao tamanho da cápsula, como a gente consegue ver aqui, aí passa a acontecer um fenômeno interessante, que é o seguinte: os íons eles não vão conseguir se acumular nessa região muito estreita a ponto de neutralizar a carga dessa casca, desse caroço. Tá? Então, eles não conseguem efetivamente blindar essa carga e aí os efeitos eletrostáticos passam a ser imensamente relevantes. Como a gente vê aqui, se a gente comparar, aqui a gente tem a pressão osmótica para diferentes tamanhos desse glóbulo. Se o glóbulo ele tem um tamanho comparável ao tamanho da casca, aí a gente vê que a contribuição para a pressão osmótica ela passa a ser extremamente relevante. Nesse caso aqui a gente tem um caroço nulo. O que vai acontecer aqui é que os íons vão se acumular nessa região para tentar neutralizar a carga desse caroço, e isso vai gerar uma concentração tão grande de íons aqui que eles vão empurrar, por colisões térmicas, eles vão empurrar essa casca para fora, vão tentar encher a casca. E aqui é uma contribuição agora eletrostática. A gente vê que quando a gente aumenta a carga desse caroço, então a pressão osmótica passa a ser negativa, então esse caroço vai atrair bastante essa carga superficial. Tá? Então a gente tem esse cenário que a gente está investigando agora com mais detalhe, que é o caso onde então o tamanho desse glóbulo é da ordem de grandeza, ou é muito próximo do tamanho total da cápsula. Tá? Então a gente viu, só para concluir, a gente viu que a ruptura da cápsula pode ser controlada ajustando-se às condições do meio, em particular a salinidade. O empacotamento tem papel fundamental quando o tamanho desse glóbulo é próximo ao tamanho da cápsula, né? Quando o confinamento dos íons vai ser muito grande. E o que a gente vai olhar agora é, estudar a dinâmica do rompimento, incorporar energia elástica no confinamento do DNA, porque esse termo a gente não considerou mesmo naquelas regiões de glóbulos muito, especialmente, né, naquelas regiões de glóbulo muito pequeno. Esse DNA ele vai estar, ele é uma cadeia linear que vai estar sendo, ela vai ter que assumir uma topologia globular dentro da cápsula. Isso obviamente vai ter um custo energético elástico muito grande. Isso não está sendo levado em conta. A gente vai incorporar também esse efeito. A gente quer estudar também o choque osmótico. Para isso a gente precisa modelar de forma explícita o solvente. Isso pode ser feito de forma simples usando modelos de rede. E também a gente pode investigar
efeitos de íons multivalentes, né, onde as correlações eletrostáticas elas são extremamente fortes e a gente espera que elas vão ser extremamente relevantes também no equilíbrio dessas estruturas. Era isso.